Olá pessoal de custos, voltamos a mais uma videoaula de contabilidade de custos. Muito bem, nós vimos as nomenclaturas na aula passada, né? E vamos agora reforçar aqueles conceitos do que é custo de produção, o que é custo da produção do período, o que é custo da produção acabada, o que é custo do produto vendido, com um exemplo numérico e aproveitando para introduzir também o conceito de produção equivalente. Tá? O que é produção, antes de falar dos demais, o que é produção equivalente? Digamos o seguinte, num determinado mês, a empresa teve, por exemplo, aqui começou 19 mil unidades e só concluiu 18. 1.000 unidades ficaram em processo, terminou o mês, mas não terminou a produção. Aí foi feito um levantamento, percebeu-se que essas 1.000 unidades já receberam 25% dos serviços, dos custos, da mão de obra, né? Então, eles estão já num nível de acabamento, um nível de processamento, de elaboração, num estágio de 25% do produto acabado. Então, essas 1.000 unidades que estão em elaboração equivalem a 25% de 1.250 unidades. No outro mês, por exemplo, tinha 1.000 unidades que estavam no estágio de 50% já de acabamento, né? Estavam metade pronta. Equivale, então, essas 1.000 equivalem a 50% a 500 unidades. Num outro mês, só para te dar exemplo, tinha 2.000 unidades que ficaram em processo. E essas unidades, foi feito um levantamento, elas estavam já no estágio de 40%. Então, equivalem a como se, né, 2 vezes 4, 8, como se tivesse 800 unidades, tem o mesmo custo, 2.000 unidades com estágio de 40%, recebeu os mesmos custos de como se tivesse 800 unidades totalmente acabadas. Isso é produção equivalente. E por que ela é importante? Para mim saber o que é custo da produção acabada, o que é custo de produtos em elaboração. Tá? Então vamos lá. Eu tenho custo da produção do período, custo da produção do mês. No mês 1 eu tenho 150 mil, sendo 90 de matéria-prima, 45 de mão de obra e 15 mil de custos indiretos de fabricação, chamados CIF, custos indiretos de fabricação. No segundo mês, 182.500, 172.500 e 213 mil. Muito bem. Unidades em processo no início do mês. Só lá no mês 3, aqui no mês 1 não tinha nada, nem em processo no início e nem no final do mês. No início do mês 3, unidades em processo no início do mês, tinha 1.000 unidades, né? E com percentual de acabamento de 75%, ou seja, equivalente a 750 unidades prontas. No quarto mês, 1.000 unidades a 50%, equivale a 500 unidades prontas. Muito bem. Vamos lá. Qual é o custo da produção de uma unidade? No mês 1 foram trabalhadas 19.000 unidades. E unidades que foram iniciadas e totalmente concluídas no mês 15. Unidades totalmente concluídas, 15. Então, produção equivalente não tem que calcular, porque todas foram totalmente concluídas. Então, itens produzidos concluídos, 15 mil. Se o custo da produção do período é 150 e eu produzi 15 mil, o custo unitário é de 10. Como não tinha custo em processo do mês anterior e nem em andamento, é zero aqui. Custo da produção acabada, nesse caso, será exatamente igual ao custo da produção do período, 150 mil, 150 mil, nesse caso. Né, que não tem estoque de produtos em elaboração, nem no início nem no final do mês. Foram vendidas 12.000 unidades. Qual é o custo dos produtos vendidos no período? 12.000 vezes 10, 120 mil. Então, eu tenho o custo da produção do período, 150, custo da produção acabada, 150, custo do produto vendido, 120 mil. Aqui é só uma apuração de custo. Se eu vendi 12.000 a R$15, dá 180 mil de receita, menos o CPV, que é prima em primeiro grau do CMV, que é custo do produto vendido, 120, tem um lucro de 60 mil, só uma DRE. Mês 2, gastou 182.500, né, e iniciou uma produção de 19.000 unidades,
Foram dessas 19 iniciadas e acabadas no mês 18, então eu tenho unidades totalmente concluídas 18.000. Produção equivalente do mês anterior não tinha nada. Unidades em andamento. No final do mês sobraram 1.000 unidades num estágio de 25%, então equivale a 250. 18 mais 250, eu tenho o equivalente, então, unidades produzidas no período, concluídas no período, como se tivesse 18.250 totalmente concluídas, sendo 18 realmente concluídas e equivalente a concluída mais 250. Então, 18.250. Como o custo do período foi 182.500, dividido por 18.250 dá R$10 de novo. Custo unitário, né? Custo em processo do mês anterior não tinha nada. Custo da produção em andamento, em elaboração, 250 unidades vezes R$10, R$2.500. Custo da produção acabada, 18.000 totalmente acabadas vezes 10, 180.000. Veja que aqui já é diferente. Custo da produção do período foi 182.500, custo da produção acabada 180, e como vendeu 17.000 unidades vezes 10, 170. Custo do produto vendido, 170.000. Tá? Então, é só para reforçar o conceito, né, do que é custo da produção do período, o que é custo da produção acabada do período e o que é custo do produto vendido. No mês 3, gastou 172.500, eu tinha unidades em processo no mês anterior, 1.000 unidades. Nível de acabamento, 75%, 100 menos 25, 75%. Então, nesse mês eu terei que aplicar 75%. Então, ela equivale a quanto? 1.000 a 75% equivale a 750 unidades. Então, eu tenho aqui 18.000, das quais eu iniciei e terminei no mês 16.000, mais as 1.000 unidades lá, né, que nós faltava 75, já tinha 25%, concluímos mais 75%, ou seja, terminamos 1.000 unidades. Então, 16.000 iniciadas, dessas 18, 16.000 iniciadas e concluídas, mais 1.000, foram essas 1.000 que vieram do mês anterior e nós terminamos. Mas no final do mês, né, veio o equivalente a 750. No final do mês, sobraram mais 1.000 unidades, outras 1.000 unidades, só que agora no estágio de 50%. Então, 50% de 1.000 equivale, produção equivalente do mês, 500 unidades. Quantas unidades foram concluídas? As 16.000, as 17.000, 17.000, mais as 750 que vieram do mês anterior, menos 500 unidades equivalentes que ficaram para o mês seguinte. Então, eu tenho 17.250 unidades, como se fossem totalmente concluídas. Dividido por 172.500, né? 172.500 dividido por 17.250, R$10 igual. Custo em processo do mês anterior. Quanto que eu tinha do mês anterior? Eu tinha, né, 250 unidades a 10, 2.500, e mais 500 unidades a R$10, 5.000. Então, custo da produção do período, 172.500. Custo da produção acabada do período, 170. Como vendeu 18.000, custo do produto vendido, 180.000. Então, só para reforçar o que significa cada nomenclatura dessa. Custo da produção do período, não importa quantos produtos foram terminados ou não, eu consumi 150, 182.500, 172, 213. Quanto eu gastei no período. Agora, se eu quero saber quanto que eu gastei com um produto totalmente acabado, já no segundo mês é 180, no terceiro 170 e no quarto 210. Aí ele vai pegar estoque do mês anterior e estoque do mês atual, né? Quanto que eu gastei para concluir toda a produção. E produto vendido vai depender da quantidade vendida vezes o custo unitário, 170, 180, 190. Ok? Com calma, olhe na apostila, né, e
Se tiverem dúvida, nós discutimos depois nas aulas no grupo do WhatsApp. Aqui nós vamos passar para um modelo de contabilização dos custos da produção. Nós temos aqui 3 produtos, o A, B e C. Consumiu matéria-prima 6.000, 4.800, 5.000, total 16.000. Material de embalagem consumido também, foram transferidos lá do estoque de matéria-prima para custo da produção. Embalagem 1.800, 700, 800, 3.300. Custo da mão de obra apurada 3.100, 1.050 para o B, 1.850 para o C, 6.000. Custos gerais ou gastos gerais de produção ou de fabricação, 600 para o A, 900 para o B, 800 para o C, 2.300. Então, nós temos total de custo da produção do mês, 11.500 para o A, 7.450 para o B, 8.650 para o C, total 27.600. Mas tinha lá na contabilidade um saldo anterior de produtos em elaboração, 1.300 para o A, 700 para o B, 300 para o C. Então, saldo contábil acumulado da conta produtos em elaboração do mês anterior mais o do mês atual, 12.800, 850, 8.950 para o C. Total, 29.900. E aqui dados técnicos de quantidade. Tinha estoque inicial de produtos em elaboração, 600 unidades, 420, 400. Produção acabada transferida do mês, 2.200, 2.500 e 900. Estoques finais de produtos em elaboração ficaram em processo ainda 420, 380 do B e 80 do C. Aqui o percentual, o nível de acabamento dos estoques iniciais, 600 unidades a 45%, então unidades em elaboração anterior, 270. 420 vezes 70%, 294. 40 unidades vezes 60%, 24. Total das unidades transferidas, 2.200, 2.500, 900. Produção equivalente no final do mês, estoque de produtos em elaboração no final do mês. 420 vezes 50%, 210 unidades. 380 unidades vezes 45%, 171 unidades, equivalente a 171. 80 unidades a 70% equivale a 56%, 56 unidades acabadas. Bom, unidades acabadas no período, ou equivalente. Então, eu tinha as 2.200 transferidas, totalmente acabadas, mais 210 que ficaram em elaboração. Aqui é do período. Quantos que nós fizemos no período? E as 200, menos 270 que veio do período anterior. Então, nós acabamos no período o equivalente a 2.140 unidades do A, 2.377 do B e 932 do C. Unidades transferidas para produtos acabados. Dessas unidades, 2.140, como ficaram 210 em processo, significa que nós transferimos 1.930 para produtos acabados e 210 para ficou em estoque de produtos em elaboração, para cada um deles. Muito bem, isso aqui em quantidade, em valor. Então, eu vou pegar, por exemplo, esses aqui tem uma fórmula, 12.800 dividido por 2.140, que é a produção equivalente do período, dá R$ 5,981 para cada unidade, vezes a produção transferida em 1930, então 11.543 será transferido para produção acabada do período e 1.256 para produtos em elaboração. Então, fechando os 12.800. O custo unitário da produção acabada, então, vai ficar em 5.247, porque 11.000, dividido por 11.543, dividido por 2.104, deu um erro de aqui, 11.543, dividido por 2.200 unidades totalmente acabadas, 2.200 vai dar o 5.247. E os 210, os 1.256 dividido por 200
1.256 dividido pelas 420 unidades, né, vai dar 299. Como que fica a contabilização? Então, o valor de transferência da produção do mês para estoque de produtos acabados vai ficar 27.519, individualizado aqui 11, 7 e 8, e produtos em processo 2.390. Desses 29.900, 27 vai para produtos acabados e 2.380 para produtos em elaboração, como vamos ver na sequência. Então aqui só aquela reprodução daquele mesmo cálculo, né? Então nós vamos debitar estoque de produtos em elaboração, né? Tinha 27.500. Como que foi feito primeiro, né, esse 16.000? Nós, né, tinha um saldo de 27. Então nós debitamos produtos em elaboração, retiramos, creditamos, demos baixa lá na matéria-prima, foi dado baixa de 3.300 de materiais de embalagem, foi transferido para a conta de mão de obra da produção, dado baixa também 6.000, e transferência de gás gerais de produção 2.300, debitando 27.600 como custo de produtos em elaboração. Essa é a primeira etapa. Aqui era como calculou, aqui como que contabiliza. Então, debitamos 27.600 em produtos em elaboração e da baixa do estoque, de matéria-prima, de embalagem, da baixa do custo da mão de obra lá da produção e também dos gás gerais do CIF da produção. E como ficou 11.543 do A, 7.563 do B e 8.412 de produto acabado 27, nós vamos fazer o quê? Transferência de produtos em elaboração para estoque de produtos acabados. Então nós vamos debitar estoque do produto A, 11.543, debitar estoque do produto B, 7.563, estoque do produto C, 8.412 e creditar da baixa, né, em estoque de produtos acabados de 27.518, que era aquele primeiro lançamento aqui, ó, estoque de produtos, né, 27.518. Então, aqui eram esses produtos em elaboração, transferência de custos de produto acabado, né, para cada produto. Então, nós transferimos aqui para cada um, estoque de cada um dos produtos. Ok? Na próxima aula nós vamos falar sobre classificação dos gastos.